Tá começando a esquentar, rapaziada. Botafogo se reúne com Edu Gaspar, diretor do Nottingham Forest, da rede de Evangelos Marinakis. Nosso vovô garoto, improvisado na zaga, Marçal se diverte após noite de artilheiro no Botafogo. Pode me colocar a 9 também. O cara é multifacetário, é um multi-homem, né? Fogão vivo no mercado porque tem sim que buscar esse zagueiro que tá faltando. Diretor detalha estratégia do Botafogo no mercado, confirma a busca por zagueiro e diz que o atacante está próximo. O atacante a gente sabe que é o nosso digníssimo Cris Ramos, né? E o zagueiro tem alguns mapeados. Vamos ler aqui a matéria já já. E o Davidson, que eu até gosto, acho engraçado, né? Davidson no Fortaleza tenta arrumar confusão com Arthur Cabral do Botafogo e leva a invertida conta a transmissão. Isso e muito mais agora. Vamos ver aqui algumas notícias do Botafogo desse Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para vocês. Pro meu pai também, pro meu primo que virou pai há pouco tempo, pro meu avô, pro meu tio e pra mim, né? E pra vocês todos que estão aí, até pro Papaiva, né? Que preparou aí um ótimo Dia dos Pais pra gente, botafoguense aí. Obrigado, Paiva! Obrigado por esse Dia dos Pais maravilhoso, depois dessa derrota que vocês sofreram a Cachapante pra gente. Vamos ver aqui todas as notícias e falar de Botafogo, o que esperar do Botafogo daqui pra frente, a minha opinião com relação ao Botafogo no Brasileirão e no decorrer do ano, tá? Antes de começar aqui as análises, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. O like é muito mais para você do que para mim. Me ajuda a hypar mais o vídeo, por sinal, clique em hypar, se aparecer o botãozinho hypar, dê um hype na gente, tá? Mas é porque, além de engajar mais no meu conteúdo, você dá um aviso pro algoritmo de que você curte, você gosta desse tipo de conteúdo. Não só meu, mas no geral. E ele vai te entregar outros conteúdos como esse, mais vezes, com mais frequência, na sua timeline, na sua página inicial do YouTube. Então deixa o like para você dar o aviso pro algoritmo que você se interessa por esse conteúdo. Bora pro vídeo, depois a gente volta. Davidson do Fortaleza tenta arrumar confusão com Arthur Cabral do Botafogo e leva a invertida contra a transmissão. Sempre ele, Davidson tentou arrumar confusão com Arthur Cabral no intervalo de Fortaleza 0, Botafogo 5, neste sábado 9/8, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Foi o que revelou a transmissão do Amazon Prime. Porém, o folclórico atacante levou uma invertida. Joga futebol, cara. Ah, você foi substituído, né? Afirmou Arthur Cabral, segundo reportagem. Na hora do intervalo, né, se eu não me engano, o Davidson foi meio que em direção ao jogador do Botafogo. Não sei porquê, não sei o que ele quis arrumar, mas foi em direção aos caras ali, né? Arthur Cabral fez o segundo gol do Botafogo pouco antes do intervalo e fez uma comemoração estilo Eu Estou Aqui, lembrando que o Arthur Cabral, né, jogou no Fortaleza. Ele, Arthur Reborn, o David Ricardo, apontando para o campo, né, tipo, fazendo referência claramente que ele já jogou muito tempo naquele estádio, ou seja, aqui é minha casa, aqui quem mando sou eu, né? E é verdade, né? Arthur Cabral fez muito gol pelo Ceará. Foi suficiente para os jogadores do Fortaleza reclamarem, como Tinga e Davidson, o centroavante do Botafogo, minimizou. Não rolou nada, nem provoquei, fiquei quieto, nem quis provocar. É do futebol, declarou Arthur Cabral, ex-Ceará no Amazon Prime. Tá uma frescurada, né? Eu vi o Palmeiras e Corinthians na Copa do Brasil, os dois jogos, tá? Na ida e na volta, porque lá em São Paulo é torcida única. Então quando um time faz gol, ele vai comemorar, se for o time visitante, vai comemorar para a torcida adversária, porque não tem a dele no estádio. Não tem nenhum palmeirense na Neoquímica Arena, nem corintiano no Allianz Parque. Então, vai para onde comemorar? Pro vestiário? Não vai. Então comemora para onde dá. E vai ter corintiano na frente, vai ter palmeirense na frente. Então vai estar comemorando para a torcida rival. Cara, a torcida única é isso. Então, rolou muito bafafá, muito burburinho nos dois jogos da Copa do Brasil, entre Palmeiras e Corinthians, por causa disso. Saía gol, não podia comemorar. Babaquice isso, né? Mais uma aspa aqui. Muito feliz em estar marcando gol aqui. Uma boa partida diante do nosso treinador. Tinha esquecido como é difícil jogar aqui. Calor absurdo, o campo não ajuda. Conseguimos começar bem o jogo, abrir vantagem, que possamos vencer. Isso aí foi no intervalo, né? Disse centroavante no intervalo, quando o placar já estava 2-0 para o Fogão. Depois, ele participou ainda do gol do Marçal, o segundo gol do Marçal. Matou bem a bola na área, girou, deu a driblada. Quando ele ia fazer o gol, o Marçal veio, pimba pro gol, né? Tirou o gol do centroavante, seria o segundo gol dele, virou o segundo gol do Marçal,
né? Mas foi muito bem no jogo o Arthur Cabral. É um cara que eu sempre defendo, porque eu vejo muita gente no WhatsApp, os corneteiros, né? Que só correta por cornetar, não saca nada de futebol. Não entende nada de futebol. Nunca chutou a bola, provavelmente. Ah, o Arthur Cabral é bagre, porque ele não é. O Igor Jesus não é ágil, não é veloz como o Igor Jesus. Cara, mas ele tem outras valências que o Igor Jesus não tinha. Tem mais faros de gol que o Igor Jesus. Vai ver. O Arthur Cabral, ele já tem pelo Botafogo, por exemplo. Lógico, o Mastriani é muito inferior ao Igor Jesus e ao Arthur Cabral. Mas, por exemplo, o Mastriani tinha 7 jogos. Eu fiz essa conta esses dias agora. Um jogo contra o Cruzeiro, se não me engano. O Arthur Cabral tinha 6 jogos. Tinha acho que 3 gols, eu acho, 2 gols. O Mastriani tinha 7 ou 8 jogos pelo Botafogo. E tinha um gol só. O Arthur Cabral, em menos tempo, ele tem mais gol que os outros. Por exemplo, vai ver o início do Igor Jesus, quando ele chegou aqui. Fez pouco gol também. Ele demorou a engrenar a questão de fazer gols, né? Ele participa mais do jogo, participa, vem buscar jogo, cria jogadas, corre, dribla, marca a pressão melhor. Mas o Arthur Cabral faz um pivô melhor, protege melhor a bola, ele é mais forte, ele tem mais faro de gol que o Igor Jesus, né? Ele dentro da área, ele tem um senso de posicionamento melhor que o Igor Jesus. Ele tem por coisas que ele é melhor que o Igor Jesus, e o Igor Jesus tem coisa que é melhor que ele. Então é um atacante de estilo diferente. É outro estilo de centroavante. Tão bom até quanto, só que em outras questões. Tem que adaptar o seu estilo de jogo para esse novo centroavante. E não dizer que ele é bagre. Bagre ele não é, gente. Nem bagre, nem gordo, nem nada. Então, o Botafoguense tem uma mania, tem um tesão em queimar bons jogadores que eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Ainda sobre o jogo, improvisado na zaga, Marçal se diverte após noite de artilheiro, né, no Botafogo. Pode me colocar a 9 também. Lembrando que a 9 tá vaga, né? Deve ser do Cris Ramos, né? Que tá vindo aí, porque o Mastrani não. O Juan Cruz saiu, né, do Botafogo. Ele era o 9. Graças a Deus foi embora. Marçal, o nosso vovô garoto, destruiu na zaga e destruiu no ataque. Marçal foi o grande protagonista da vitória do Botafogo sobre o Fortaleza por 5-0 neste sábado, 9/8, na Arena Castelão. O lateral esquerdo, que pouco vinha jogando, atuou improvisado como zagueiro pelo lado direito, tá? Ele não só foi zagueiro pelo lado direito. Por conta de diversos desfalques no setor, e marcou 2 gols, um de cabeça e outro como um oportunista centroavante. Após a partida da 19ª rodada do Brasileirão, ele brincou com a polivalência. Além de lateral esquerdo e zagueiro, pode atualizar aí. Peraí, só um minutinho que tá coçando meu olho. Pronto. Opa, eu tô no meu olho mesmo. Pode atualizar aí e botar a 9 também. Falei para o treinador que se precisar, estamos aí. Risos. É nada. A gente joga onde precisar para ajudar. Joguei muito tempo de zagueiro no Lyon. Tenho facilidade de jogar ali. Então sempre que precisar, seja como lateral ou como zagueiro, estou à disposição, afirmou Marçal no Prime Video, ressaltando a vitória alvinegra com 1 a mais desde os 5 do primeiro tempo. Lembrando que isso não quer dizer porra nenhuma, porque o Botafogo jogou alguns jogos importantes com um jogador a menos e ganhou ambos, né? Tanto do Estudiantes no Libertadores desse ano, tanto quanto o Galo na final da Libertadores no ano passado, no Monumental de Nunes, no Manso Monumental, né? Aqui, é um jogo difícil, obviamente, que a expulsão facilitou um pouco. Soubemos aproveitar os momentos, fizemos um gol de bola parada, depois fizemos um gol no fim do primeiro tempo, que nos deu mais tranquilidade. Voltamos muito ligados para o segundo tempo. É difícil ganhar do Fortaleza aqui, é um time muito bem treinado. Compartilhamos o vestiário com o Renato, Paiva, e sabíamos que seria um jogo difícil. Não tem maneira melhor de respeitar o adversário do que fazendo o nosso jogo e ampliando o placar. Perfeito, perfeito. Pai de 4 filhos, benção a Deus, hein, Marçal? Benção a Deus. Marçal acabou tendo uma véspera de Dia dos Pais especial. Feliz principalmente pelos 3 pontos que conseguimos hoje. Antes do jogo, estava agradecendo a Jesus Cristo por essa oportunidade e pedi que me presenteasse com um gol. Ele me presenteou com 2. Agradecer também a minha esposa Marta, ela que me atura quando a gente não joga. Tenho esperado um momento, ela me aturando de cara feia em casa, às vezes um pouco pensativo.
Esses 2 gols vão para ela e meus filhos. Já recebi um presente Dia dos Pais. Amanhã é receber o abraço deles, que não tem igual. Parabéns aí ao Marçal. Foi realmente o destaque do jogo. Grande partida do Marçal. É um cara que a gente pode contar, né? É um cara que você pode ter no elenco, que você vai contar com ele. Quando você precisar dele, ele vai segurar. Eu lembro dele no ano passado. O Cuiabano já era titular já. Ele entrou no jogo contra o Palmeiras na Libertadores. Ele anulou o Estevão, que era o queridinho do Brasil na época. Mais até que o Luiz Henrique. Que o Luiz Henrique começou a deslanchar mais um pouco depois. Né, lá para agosto, mais ou menos. Ele pegou o moleque, o Estevão, e anulou o cara. Anulou o Estevão. Ele, defensivamente, é o melhor lateral que temos no elenco. Tanto direito quanto esquerdo. E eu acho o Vitinho um baita lateral na defesa. Mas o Marçal é muito melhor que ele na defesa ainda. E é um cara que tem boa parada ofensiva também. Então é um cara muito útil pro Botafogo. Se o físico permitir, que ele se machuca muito também, né? Se o físico permitir, é um cara pra gente manter no elenco aí, ó. E mantendo enquanto for necessário. É um cara que eu faria com ele o que eu também faria com o Danilo Barbosa. É um cara que é muito polivalente também. Joga de primeiro volante, segundo volante, joga de zagueiro, pela direita e pela esquerda. Tem uma boa bola aérea ofensiva também. Infelizmente ele foi dispensado pelo Botafogo, liberado para jogar lá na Arábia. Eu manteria o Danilo Barbosa até o final do ano, porque sinceramente é um cara polivalente que hoje, por exemplo, ontem teria jogado como zagueiro titular se não fosse a sua negociação com a Arábia. Botafogo se reúne com Edu Gaspar, diretor do Nottingham Forest da rede de Evangelos Marinakis, que também foi do Gaspar, foi do Corinthians, se não me engano, um tempo atrás, né? Dirigentes do Botafogo se reuniram nos últimos dias com Edu Gaspar, diretor global de futebol do Nottingham Forest, clube da holding do magnata grego Evangelos Marinakis. A informação é do portal GE na madrugada de domingo, 10/8 de hoje, né? Fresquinha a notícia. Tirar esse lance aqui da tela que bota uma propaganda aqui no Fogonete. É um lance de jogo que pode dar monetização, cortar uma monetização, né? Aí tá aparecendo aqui embaixo. Tá porcaria. No entanto, o Botafogo apresentou o departamento de futebol e estruturas do clube para Edu Gaspar. E o retorno foi considerado positivo. O plano é, caso vença a briga na justiça contra a Eagle Football, ter o glorioso aliado à rede de Marinakis. A rede do empresário grego acenou com o apoio financeiro para John Textor. Conseguiu tirar o Botafogo das mãos da Igor. Por conta do rompimento com a Ares Management e levá-lo para uma nova empresa das Ilhas Caimã. Evangelos Marinakis negou, por meio de seus advogados, estar em tratativas com John Textor para investir no Botafogo. É claro, ele não vai expor isso também às claras, porque pode até gerar um possível imbróglio futuro para ele e tal. Mas o fato é que conversas com o Edu Gaspar mostram que a relação entre o empresário tem de fato se estreitado. Redação do Fogonete. Cara, é fato que o Marinakis e o Textor estão próximos e estão negociando muitas coisas juntos, né? Não só jogadores, mas empréstimos, parcerias e tudo mais. Só que ele não vai ficar assumindo isso aí às claras, porque pode entrar concorrente na briga, pode ser que a Eagle use isso como uma forma de algum tipo de trunfo na briga judicial que tem com o Textor, não sei. É melhor ele não expor isso mesmo. Ou até se por acaso a Eagle não queira vender pro Textor, ganhe na justiça e não queira vender pro Textor, o próprio Marinakis depois pode querer vir a comprar o Botafogo, e aí a Eagle vai querer emperrar para ele também. Então é melhor se manter, né, entre aspas, pelo menos no oficial, né, as claras, como um cara de fora, do que declarar apoio ao Textor agora. Diretor detalha a estratégia do Botafogo no mercado, confirma a busca por zagueiro e diz que o atacante está próximo. Diretor de coordenação do futebol do Botafogo, Léo Coelho, detalhou a estratégia do mercado do clube e confirmou que um atacante está próximo de chegar, sem dar os nomes, né? Ele provavelmente se refere a Christian Ramos, centroavante do Cádiz da Espanha. O dirigente foi entrevistado pelo Prime Video antes da bola rolar para o confronto contra o Fortaleza neste sábado 9/8, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Nosso projeto se mantém com a venda e compra de jogadores. E a gente está sempre buscando excelência, sempre trocando uma peça que se encaixe, uma peça que se encaixe e até melhor, né?
Então a gente vem buscando algumas peças ainda. Tem um atacante que a gente está em vias de finalizar a contratação. E tem outros atletas também que a gente tem identidade, algum tipo de. Tá mexendo aqui. Em que a gente se identifique a algum tipo de coerência ou algum tipo de proposta. Hoje o Botafogo está em voga. Muitos clubes estão fazendo propostas para os nossos atletas. A gente estuda à medida que a gente consegue também uma reposição para o elenco. Conseguir ir competindo em alto nível. O dirigente também confirmou a busca de zagueiros. Quanto ao Fortaleza, nesse sábado, apenas David Ricardo estava à disposição. Alix Vinícius, do Atlético Goianiense, Gustavo Medina, do Ferroviária e Gabriel Bahia, do Volta Redonda, são alguns dos alvos. Lembrando que são nomes de times da Série B, times pequenos, mas vale lembrar que o próprio David Ricardo jogou muita bola ontem e em vários jogos veio do Fortaleza, veio do Ceará, desculpa, que ano passado estava na Série B. Então isso não quer dizer nada. Bons jogadores estão em todos os cantos. Ainda mais se for jovem. Se for mais coroa, não. Mas se for um cara jovem de 20 e pouquinhos anos, ele está querendo buscar a sua chance de mostrar o futebol dele. Então, às vezes, a chance é num time pequeno. O Newton, por exemplo, tá aí jogando muita bola esse ano. Tá evoluindo muito esse ano. Ano passado, jogou no Criciúma. Porque não tinha espaço no Botafogo. Então, às vezes, é o caminho que o jogador jovem tem que fazer. Aspas pro diretor aí. A gente está em busca de zagueiros. Baixo está machucado. Barbosa hoje está fora por suspensão. Caio Pantaleão teve uma lesão muscular. Então a gente entende que tem essa carência. Vamos buscar mais um zagueiro para completar o elenco. Mas a gente também sabe que esses atletas retornando, a gente volta com toda a força e com uma linha defensiva muito forte, com potencial de deixar seguros para fazer um jogo de ataque vertical, disse Léo Coelho. Não, realmente, com toda a disposição, voltando Bastos, Pantaleão, todo mundo, a gente teria uma zaga aí titular, vamos dizer que com Pantaleão e Barbosa. Porra, o Bastos como reserva da direita, David Ricardo da esquerda, tendo ainda a condição de botar o Marçal para jogar de zagueiro pela direita e pela esquerda. Pô, um plantel muito bom de zagueiros, né? O Botafogo estaria com um elenco muito bem farto de opções para defesa, só que hoje elas fazem falta. Lógico, ainda tem o zagueiro que vai chegar, né? Então seriam 6 jogadores de posições ali entre 3 para a direita e 3 para a esquerda em condições de jogar e ser importante para o Botafogo. Bom, pessoal, então é isso. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, live pix do canal. Aqui embaixo na descrição tem o link do nosso Instagram, perfil principal do YouTube, o secundário, né? Muita coisa para vocês aqui. Tem o nosso pix também e hype o nosso vídeo. Tamo junto, feliz Dia dos Pais, um abraço, até o próximo vídeo. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.